Seja f uma função par e diferenciável, mostre que f' é função ímpar. Aqui, queremos mostrar que f' é uma função ímpar, ou seja, nós queremos chegar na seguinte relação, que f' em menos x é igual a menos f' de x. Então é isso que a gente quer obter. Então, inicialmente, vamos considerar o que seria a derivada da f em menos x, ou seja, f' de menos x. Então, por definição, isso é limite quando z tende a menos x de f de z menos f de menos x dividido por z menos x. Notando, mais uma vez, que a gente está calculando a derivada não em x, mas em menos x. Por isso, aqui aparece menos x e menos x. Então, continuando. Uma vez que a função f ela é par, nós temos que f de menos x é igual a f de x, pois f é uma função par. Então, f de menos x é simplesmente f de x. Posso escrever então assim. E o denominador fica z menos x, ou seja, z mais x. Nesse estágio aqui, é bom a gente fazer uma pausa e ver onde nós desejamos chegar. Então aqui nós queremos chegar em menos f' de x. Então vamos pensar aqui. F' de x, por definição, seria o limite. Aqui, para não usar a mesma variável z, vamos usar um w. Então, f' de x é o limite quando w tende a x. F de w menos f de x dividido por w menos x. Então, aqui, a primeira coisa que nós vemos é que há um sinal menos no numerador, nessa expressão e nessa. Mas o denominador aqui é z mais x, enquanto que nessa expressão é w menos x. Então, intuitivamente, nós pensaríamos em forçar o aparecimento de um sinal negativo no denominador. A variável, nesse caso aqui, comparando w e x, tem o sinal trocado, w menos x. Aqui a gente tem a variável z e o x, ambos com o mesmo sinal. Então, intuitivamente aqui, isso nos levaria a fazer uma mudança de variável no limite. Então, vamos fazer a seguinte mudança. Seja uma variável w, e eu vou definir como sendo menos z. Então, nós notamos que quando z tende a menos x, o w ele vai tender a x, porque o w ele é menos z. Então, se z tende a menos x, menos z vai tender a x, ou seja, w tende a x. Então, nessa nova variável w, a gente pode escrever o limite anterior em termos de w, e ele assume a seguinte forma. Aqui, z tendendo a menos x equivale a w tendendo a x. O que era f de z passa a ser f de menos w, porque se w é menos z, então z é menos w. Então fica f de menos w
Aqui a gente não muda essa parte, menos f de x. Tudo isso dividido por z mais x, mais z é menos w, então menos w mais x. E aí a gente começa a ter algo parecido com essa expressão aqui, que é relacionado com o que a gente quer obter. Bom, mais uma vez, o f sendo uma função par, então f de menos w é f de w, e agora nós vemos o seguinte: esse sinal negativo no denominador a gente pode fatorar colocando nessa forma aqui. Então, esse sinal negativo no denominador, eu posso ainda escrevê-lo aqui. Mas essa expressão aqui é exatamente o que a gente identificou como a derivada da f em x, ou seja, f' de x. Então tem sinal menos aqui, fica menos f' de x. Ou seja, nós partimos de f' de menos x e chegamos em menos f' de x, ou seja, obtivemos que f' de menos x é igual a menos f' de x, o que nos dá então que f' é ímpar, função ímpar, que é o que a gente queria mostrar. Ou seja, se f é uma função par e diferenciável, a derivada da f é uma função ímpar.